Capítulo 29. Narra algumas grandes graças que o Senhor lhe fez. Palavras que Sua Majestade lhe dizia, infundindo-lhe confiança e ensinando-lhe o modo de responder aos que a contradiziam. Muito me afastei do assunto. Estava tentando explicar as razões que existem para vermos que estas visões não procedem da imaginação. Com efeito, poderíamos à custa de esforços representar a humanidade de Cristo e reproduzir sua grande beleza por meio da imaginação? Seria preciso muito tempo para conseguir alguma semelhança. Bem pode alguém imaginar uma figura e contemplá-la durante algum tempo. Ver seus traços, sua brancura, e pouco a pouco ir aperfeiçoando e gravando na memória aquela imagem. Ninguém lhe pode impedir, pois é mero trabalho do intelecto. No que estamos tratando agora, nada disto é possível. É forçoso ver o que o Senhor nos apresenta, e vê-lo como Ele quer e quando quer. Não há como tirar nem pôr, nem modo de o conseguir. Por mais que nos esforcemos em ver ou deixar de ver, não depende de nossa vontade. Querendo fixar alguma coisa particular, Cristo perde-se de vista. Durante 2 anos e meio, Deus me fazia com frequência esta graça. Contudo, há mais de 3, não a recebo tão de contínuo. Substituiu-a por outra mais elevada, como talvez direi mais adiante. Eu via que o Senhor me estava falando. Olhava aquela grande beleza e notava a suavidade, por vezes o rigor, das palavras pronunciadas por aqueles lábios belíssimos e divinos. Desejava extremamente perceber a cor de seus olhos e saber a sua altura para dizer depois. Jamais o consegui e nem há esforço que eu permita. Tudo se desvanece diante de minha vista. Algumas vezes olha-me com piedade, mas aquele olhar possui tanta força que a alma não pode suportá-lo. Fica em tão elevado êxtase, que para mais gozar do Senhor, perde esta formosa vista. Aqui, pois não há querer e não querer. Vê-se claramente que o Senhor só deseja que tenhamos humildade e confusão, e tomemos o que nos for dado, louvando a quem o dá. Isto acontece em todas as visões, sem exceção. Não há possibilidade de ver mais nem menos. Nossos esforços se tornam impotentes. O Senhor faz-nos sentir claramente que não é obra nossa, senão de Sua Majestade. Deste modo ficamos humildes e temerosos. Menos ainda é possível ter soberba. Temos a certeza de que assim como o Senhor nos tira a possibilidade de ver o que queremos ver, pode tirar-nos também estas dádivas com a sua graça e deixar-nos inteiramente perdidos. É bom andarmos sempre com temor enquanto estamos neste exílio. Quase sempre o Senhor aparecia como ressuscitado. Via-o na hóstia do mesmo modo. Algumas vezes, porém, para me reanimar em qualquer tribulação, mostrava-se chagado, na cruz e no horto, raramente com a coroa de espinhos, por vezes levando a cruz. Isto, como disse, na proporção de minhas necessidades e de outras pessoas, mas sempre com a carne glorificada. Haver contado estas visões causou-me afrontas e dissabores. Sofri muitos medos e muitas perseguições. A ação do demônio em minha alma parecia-lhes tão certa, que algumas pessoas queriam sujeitar-me a exorcismos. Disto pouco se me dava. Mas ficava triste quando via que os confessores tinham receio de me atender, ou quando sabia que eles falavam contra mim. Apesar de tudo isto, jamais poderia sentir pesar de ter sido favorecida com tais visões celestes, das quais não trocaria uma delas sequer por todos os bens e contentamentos do mundo. Sempre as considerava como grandes graças do Senhor. Pareciam-me grandíssimo tesouro, e o próprio Senhor assegurou-me disto muitas vezes. Eu sentia crescer em mim cada vez mais o meu amor por Ele. De todos esses sofrimentos queixava-me ao Senhor, e sempre saía da oração consolada e com renovadas forças. Aos que me eram contrários não ousava contradizer, vendo que era pior. Parecia-lhes pouca humildade de minha parte. A meu confessor dizia tudo, e ele me consolava muito, sempre que me via atribulada. Como as visões se aumentassem, um deles, que muito me ajudava e algumas vezes me ouvia em confissão, quando o padre reitor estava impedido, começou a dizer que sem dúvida alguma, era obra do demônio. Ordenou-me que sendo impossível resistir, fizesse o sinal da cruz e uma figa a cada visão, na certeza de estar vendo o demônio e que eu afugentasse por esse meio. Procedendo assim, não tinha o que temer. Deus haveria de me proteger e livrar daquele mal.
para mim, isto era grande sofrimento e coisa terrível. Não podia deixar de crer que fosse Deus. Também não conseguia, como disse, desejar que me fossem tiradas aquelas graças. Contudo fazia o que me ordenavam. Suplicava muito a Deus que me livrasse de ser enganada. Isto pedia sempre e com abundantes lágrimas. Recomendava-me a São Pedro e São Paulo, porque o Senhor me apareceu pela primeira vez no dia em que eram festejados, dizendo-me que me guardariam, para que não fosse enganada. Via-os muitas vezes ao meu lado esquerdo, muito nítido, ainda que não por visão imaginária. Honrava a estes gloriosos santos como meus protetores particulares. Isto de fazer figa, quando em visão o Senhor me aparecia, causava-me imenso pesar. Com efeito, vendo o presente, não poderia crer que fosse o demônio ainda que me fizessem em pedaços. Foi uma espécie de penitência bem grande para mim. Por fim, para não andar benzendo-me tanto, tomava uma cruz na mão. Isto fazia quase sempre. As figas muito raramente, porque sentia extrema repugnância. Lembrava-me das injúrias que o Senhor havia recebido dos judeus. Suplicava-lhe que me perdoasse, não me culpasse, porque eu fazia para obedecer a quem estava em seu lugar, pois eram os ministros por ele constituídos em sua igreja. Respondia-me que não me importasse, e que fazia bem em obedecer. Ele daria a entender a verdade. Quando me proibiram de fazer oração, o Senhor pareceu-me descontente. Ordenou-me que lhes dissesse que aquilo já era tirania. Dava-me razões para que eu entendesse não ser obra do demônio. Depois direi algumas. Certa vez, segurando eu a cruz de um rosário, tomou-a e quando a restituiu estava formada por 4 grandes pedras, incomparavelmente mais preciosas do que diamantes. Quase não há comparação entre o que é visível e o que é sobrenatural. O diamante parece pedra falsa e imperfeita, ao lado das gemas que se vêem lá em cima. Na cruz as 5 chagas estavam lindamente cravejadas. Disse-me o Senhor que doravante eu a veria assim, o que se verificou. Não via mais a madeira de que era feita, senão as pedras. A não ser eu ninguém as percebia. Assim que me mandaram resistir e fazer tais provas, as graças cresceram em alto grau. Jamais saía da oração, por mais que me quisesse distrair. Até dormindo parecia estar nela. Crescia o amor, e juntamente minhas lástimas ao Senhor. Deixar de pensar nele, não o podia aguentar, nem estava em minhas mãos, por mais que desejasse e me esforçasse. Porém obedecia, quanto me era possível, mas era pouco, e até nada, o que estava ao meu alcance. O Senhor nunca me dispensou de obedecer. Dizia que eu fizesse, mas por outro lado assegurava-me e ensinava-me o que lhes havia de dizer, e ainda hoje o faz. Dava-me tão fortes razões, que me enchia inteiramente de confiança. Dentro de pouco tempo, Sua Majestade começou, como me tinha prometido, a dar maiores mostras de que era Ele. Cresceu em minha alma tão grande amor a Deus, que eu não sabia de onde vinha. Era muito sobrenatural e não procurado por mim. Sentia que morria de desejo de ver a Deus. Não sabia onde buscar a verdadeira vida senão com a morte. Ocorriam-me grandes ímpetos desse amor, embora não fossem nem tão intoleráveis nem de tanto valor como os que referi acima. Punham-me em estado de não saber o que fazer. Nada me saciava. Não cabia em mim. Parecia mesmo que me arrancavam a alma. Ó soberano artifício do Senhor, de que meios tão delicados usáveis para com a vossa miserável escrava. Por um lado vos escondieis de mim. Por outro lado o vosso amor me punha em agonia de morte tão boa, que dela jamais quisera sair. Quem não tiver experimentado semelhantes ímpetos nunca os poderá entender. Não se trata aqui de certas palpitações do coração, nem de devoções sensíveis muito comuns, que parecem sufocar o espírito e transbordam no exterior. Isso é oração bem inferior. Convém evitar semelhantes emoções, procurando com suavidade recolher a alma interiormente e fazê-la calar, como se faz com as crianças, que têm um modo acelerado de chorar e parecem perder o fôlego. Dando-lhes de beber, logo se acalmam. Assim em nosso caso, a razão trate de atalhar e de encolher as rédeas, porque a natureza pode intrometer-se aqui. Mude a consideração, introduzindo o temor de que nem tudo aquilo seja perfeito. Procede em grande parte da sensibilidade.
Faça calar a alma, como se faz a uma criança, com um afago de amor que a incline a amar de modo suave, e não aos empurrões, como se costuma dizer. Recolha o amor no íntimo. Não seja como a panela que ferve demasiadamente e se derrama, porque se pôs lenha em excesso. Modere a causa que ateou esse fogo, e procure abrandá-lo com lágrimas suaves, e não amargas, como as que procedem de tais devoções sensíveis. Estas são muito prejudiciais. No início tive-as algumas vezes e deixavam-me com a cabeça oca e o espírito tão cansado, que por um dia e até mais tempo era incapaz de voltar à oração. Assim, pois é necessário muita discrição no começo para que tudo seja com suavidade, e o espírito aprenda a agir interiormente, esforçando-se por evitar demonstrações exteriores. Refiro-me agora aos outros ímpetos. São muito diferentes. Não pomos nós a lenha, parece que subitamente acende-se o fogo e somos lançados nele para que nos queimemos. A alma não procura que lhe doa esta chaga da ausência do Senhor. É uma seta, com a qual de quando em quando, lhe atravessam o mais profundo das entranhas e do coração. Não sabe o que há de fazer nem querer. Tem certeza de buscar a Deus. A seta parece ervada, capaz de mover a alma a aborrecer-se a si por amor do Senhor e a sacrificar a vida de boa vontade por ele. Não se pode encarecer nem exprimir o modo com que Deus fere a alma. As chagas produzidas causam um tormento que põe a alma fora de si. Mas é dor tão saborosa, que não há prazer na vida que se lhe compare. A alma quereria, como disse, estar sempre morrendo desse mal. Este pesar unido a tanta glória, trazia-me desatinada, não entendia como era aquilo. Que maravilha ver uma alma assim ferida. Sim, ela o entende, e declara-se ferida por uma tão excelente causa. Vê claramente que nada fez para que merecesse tal abrasamento. Aquela centelha que a abrasa parece que saltou do imenso amor que o Senhor lhe tem. Quantas vezes me recordo, quando assim estou ferida, daquele verso de Davi, assim como o servo busca a fonte das águas. Julgo vê-lo ao pé da letra cumprido em mim. Quando este transporte não ocorre com muito ímpeto, dir-se-ia que se aplaca, de certo modo, com algumas penitências. A alma busca por este meio algum remédio, não sabendo o que fazer. Não sente as penitências. Mesmo derramando sangue, não lhe doem. É como se o corpo estivesse morto. Busca meios e modos de fazer coisa que sinta, por amor de Deus. Mas é tão grande a primeira dor, que não conheço tormento corporal capaz de atirar. Como a solução não está nisto, tais remédios são demasiadamente baixos para tão elevado mal. O que o diminui e alivia um pouco é pedir a Deus solução. Nenhum remédio é mais desejado do que a morte, porque por esse meio, espera regozijar-se plenamente do sumo bem. Outras vezes este ímpeto ocorre com tanto ardor, que não se consegue fazer coisa alguma. O corpo fica espedaçado, incapaz de mover os pés e os braços. Se está de pé, cai assentado como um objeto inanimado. Nem o peito pode respirar à vontade. Dá uns gemidos, baixinhos pela falta de forças, mas bem altos pelo sentimento. Aprouve ao Senhor favorecer-me algumas vezes com esta visão. Via um anjo perto de mim, do lado esquerdo, sob forma corporal, o que não costumo ver senão muito raramente. Ainda que muitas vezes anjos me apareçam, não os vejo senão pelo modo que expliquei na visão passada, de que falei primeiro. Nesta visão o Senhor quis que assim o visse. Não era grande, era pequeno, belíssimo, o rosto tão encendido, que deveria ser dos anjos que servem muito próximo de Deus, que parecem abrasar-se todos, presumo que seja dos chamados querubins, pois eles não me dizem seus nomes. Bem vejo que no céu há tanta diferença de uns anjos para outros, e destes para outros ainda, que não os saberia nomear. Vi ali nas mãos um comprido dardo de ouro. Na ponta de ferro julguei haver um pouco de fogo. Parecia algumas vezes metê-lo pelo meu coração adentro, de modo que chegava às entranhas. Ao tirá-lo tinha eu a impressão de que as levava consigo, deixando-me toda abrasada em grande amor de Deus. Era tão intensa a dor, que me fazia dar os gemidos de que falei. Essa dor imensa produz tão excessiva suavidade, que não se deseja o seu fim, nem a alma se contenta com menos do que com Deus. Não é dor corporal, mas espiritual, ainda que o corpo não deixe de ter sua parte, e até bem grande.
É um trato de amor tão suave entre a alma e Deus, que suplico a sua bondade, o dê a experimentar a quem pensar que minto. Nos dias em que recebia esta graça, andava como fora de mim. Quisera não ver, nem falar com pessoa alguma, se não ficar abraçada com o meu sofrer, que era para mim maior glória que todas as grandezas criadas. Isto me acontecia algumas vezes, quando aprouve ao Senhor que me acometessem arroubamentos tão grandes, que ainda estando entre muitas pessoas, não podia resistir. Com bastante pesar meu, começaram a ser divulgados. Desde que os tenho, sinto menos o tormento a que me referi agora. Foi substituído por outro de que falei acima, não me recordo em que capítulo, o qual é muito diferente em vários pontos e de maior valor. Ao começar esta dor de que falo agora, parece que o Senhor arrebata a alma e a põe em êxtase. Não há ocasião de mágoa nem de padecer, porque logo vem o deleite. Seja bendito para sempre aquele que tantas graças faz a quem tão mal corresponde a seus grandes benefícios. Capítulo 30. Retoma o fio da narração de sua vida e conta como o Senhor a consolou em seus tormentos trazendo ao lugar onde ela estava, Frei Pedro de Alcântara, da Ordem do Glorioso São Francisco. Grandes tentações e sofrimentos interiores. Vendo que praticamente nada conseguirá fazer para impedir ímpetos tão grandes, comecei a temê-los. Não conseguia entender como sofrimento e contentamento podiam andar juntos. Dor corporal e alegria espiritual, sabia que era possível, mas tão excessiva pena espiritual e tão imenso gosto, eis o que me desatinava. Continuava ainda procurando resistir, mas conseguia tão pouco, que algumas vezes cansava. Amparava-me com a cruz e queria defender-me daquele que com ela nos amparou a todos. Via que ninguém me entendia. Isto era claro para mim, mas não ousava dizê-lo senão ao meu confessor. O contrário seria dar provas de não ter humildade. Aprouve ao Senhor remediar grande parte de meu sofrimento, e mesmo todo por algum tempo, trazendo a este lugar o bendito Frei Pedro de Alcântara, de quem já fiz menção e de cujas penitências dei alguma ideia. Além disto, certificaram-se de que havia trazido durante 20 anos continuamente um cilício de folha de lata. É autor de uns livretos em castelhano sobre oração, agora muito divulgados com grande proveito, tanto para os principiantes, como para os que estão exercitados na oração. Guardou a regra primitiva do bem-aventurado São Francisco, em todo o seu rigor, e usou de asperezas das quais em parte já fiz menção. A viúva, serva de Deus e minha amiga de quem falei, soube que tão grande homem estava aqui. Conhecia minha necessidade, era testemunha de minhas aflições e consolava-me muito. Sua grande fé, não podia deixar de crer que fosse Espírito de Deus aquilo que os demais atribuíam ao demônio. Como é pessoa muito discreta, e de ótimo entendimento, a quem o Senhor fazia muitas graças na oração, Sua Majestade quis esclarecê-la para entender o que os doutos ignoravam. Meus confessores davam-me licença para que me abrisse com ela, contando-lhe algumas coisas, pois era digna de confiança. Cabia-lhe algumas vezes, parte dos favores que o Senhor me concedia, com avisos muito proveitosos para sua alma. Sabendo que Frei Pedro estava aqui, para maior facilidade, obteve licença do meu provincial, sem nada me dizer, para que eu passasse 8 dias em sua casa. Aí, e em algumas igrejas, falei a este santo muitas vezes na sua primeira vinda a Ávila, e depois em diversas ocasiões tive muita comunicação com ele. Dei-lhe conta brevemente da minha vida e de meu modo de proceder na oração, com a maior clareza que me foi possível. É sempre meu costume, tratar com toda a verdade com aqueles a quem comunico as coisas de minha alma. Quisera que até os primeiros movimentos lhe fossem conhecidos, assim como os casos apenas de dúvida e de suspeita. Chegava a dar-lhes argumentos contra mim. Assim pois, sem duplicidade nem dissimulação, abri-lhe minha alma. Quase as primeiras palavras, vi que me entendia por experiência. Era tudo o que eu precisava, porque não entendia como agora, nem tinha termos para me expressar. Só depois recebi de Deus o dom de compreender e explicar os favores que Sua Majestade me faz. Era, pois, necessário alguém que houvesse passado pelo mesmo, para me entender e declarar o que era. Deu-me grandíssima luz porque até então, as visões desprovidas de imagens constituíam para mim inexplicável mistério, e tão pouco entendia as que se revelavam apenas aos olhos da alma. Só julgava dignas do apreço as que se percebem com os olhos corporais, e destas não tinha.
Deu-me o santo homem muita luz, e explicou-me tudo. Disse-me que não me afligisse, antes louvasse a Deus e me convencesse de que era Espírito de Deus, e que, salvo as verdades da fé, não podia haver coisa mais certa e digna de ser crida. Consolava-se muito comigo e mostrava-me grande bondade e compaixão. Desde então sempre me demonstrou muita estima, pondo-me informada de seus atos e negócios. Achou em mim, em estado de desejos, o que nele já eram obras. Alegrava-se de tratar comigo vendo-me com tanto ânimo, pois o Senhor me dava estes anseios muito decididos. É que para uma alma elevada por Deus a este estado, não há prazer nem consolo que iguale, ao de encontrar outra alma a quem lhe parece ter o Senhor agraciado, já o início do mesmo estado. Então não devia eu ter muito mais do que isso, segundo posso julgar. Praza ao Senhor o tem agora. Mostrou-me imensa compaixão. Disse-me que uma das maiores provações deste mundo é a contradição dos bons. Era o que eu havia sofrido. Restava-me ainda muito a sofrer, porque minhas necessidades eram contínuas e não havia nesta cidade quem me entendesse. Prometeu-me falar ao que me confessava e a um dos que mais me faziam sofrer, que era o cavaleiro casado de quem fiz menção. Este, sentindo por mim grande amizade, era quem mais guerra me fazia. É alma temerosa e santa, e como, até bem pouco tempo, me via tão ruim, não se tranquilizava inteiramente. O santo homem fez como disse, e falou a ambos, dando-lhes razões e explicações para que se acalmassem e não me afligissem mais. O confessor de pouco precisava. Mas o cavaleiro estava tão necessitado, que não bastou para sossegá-lo totalmente, embora contribuísse para que não me assustasse tanto. Ficou então combinado entre nós que daí em diante eu escreveria a Frei Pedro o que me sucedesse, e mutuamente nos confiaríamos muito a Deus. Era tanta a sua humildade, que fazia caso das orações desta miserável, o que me causava grande confusão. Deixou-me com imenso consolo e alegria, mandando-me que continuasse a ter oração com toda segurança e não duvidasse de que tudo era de Deus. Desse parte ao confessor de qualquer dúvida que me ocorresse, e mesmo de tudo para maior segurança. E com isto vivesse tranquila. Mas eu não podia sentir essa total segurança sobre todos os pontos. O Senhor me levava pelo caminho do temor, e assim tornava a crer que era ação do demônio quando o afirmavam. O certo é que ninguém conseguia infundir-me nem temor nem tranquilidade. Não podia dar mais crédito além do que o Senhor punha em minha alma. Assim foi que mesmo este santo me tenha consolado e tranquilizado, não lhe dei tanta fé a ponto de ficar livre do temor, sobretudo, quando o Senhor me deixava nos sofrimentos interiores que agora direi. Porém fiquei muito consolada. Não me cansava de dar graças a Deus e a meu glorioso Pai São José, a quem muito me confiava, assim como a Nossa Senhora. Acontecia-me algumas vezes, e ainda agora me acontece, mas não com tanta frequência, sentir grandes angústias na alma, e ao mesmo tempo, tormentos e dores no corpo, tão violentos que não tinha alívio. Outras vezes, eram males corporais mais graves, e não tendo-os de alma, passava-os com muita alegria. Quando, porém, tudo se juntava era tão grande o sofrimento, que me via no maior aperto. Esquecia todas as graças que o Senhor me havia feito. Só me restava uma vaga lembrança, como de coisa sonhada, para me causar pena. Ficava com o raciocínio debilitado, a ponto de andar com 1000 dúvidas e suspeitas, parecendo-me que não tinha entendido bem e que talvez fosse imaginação minha. Não me bastava andar eu enganada, sem enganar os bons? Sentia-me tão má, que todos os males e heresias que têm surgido me pareciam consequência de meus pecados. Era falsa humildade, que o demônio incutia para me tirar a paz, com o intento de levar minha alma ao desespero. Tenho tanta experiência, que ele vendo que o entendo, não me atormenta mais neste ponto como costumava. Vê-se isto claramente na inquietação e no desassossego com que começa, na agitação que produz na alma, todo o tempo que dura, e na obscuridade e aflição que deixa, junto com secura e má disposição para orar e fazer qualquer bem. Parece que sufoca a alma e ata o corpo, para impedir todo proveito. Quando a humildade é verdadeira, conhecemos nossa maldade e temos pena ao ver o que somos. Lamentamos sinceramente nossa miséria. Contudo não produz inquietação, desassossego na alma, obscuridade, nem aridez. Pelo contrário, vem com alegria, paz, suavidade e luz. A alma sente pena,
mas por outra parte, sente conforto vendo quão grande favor Deus lhe faz, em lhe dar aquele sentimento, e como é bem empregado. Causa-lhe pesar ter ofendido a Deus, mas ao mesmo tempo dilata-se com o pensamento de sua misericórdia. Tem luz para se confundir e para louvar ao Senhor que a suportou tanto. Na humildade que vem do demônio, não há luz para bem algum. Parece que Deus leva tudo a fogo e a sangue. Só considera sua justiça. A alma conserva a fé, mas de modo que não sente consolo. A vista de tanta misericórdia contribui para lhe aumentar o tormento, porque vê que está obrigada a maior gratidão. É uma invenção do demônio, das mais penosas, sutis e dissimuladas de que tenho conhecimento. Quis avisar a vossa mercê para que, se for tentado deste modo, tenha alguma luz e o conheça, caso o inimigo lhe deixar o entendimento livre para o perceber. Não pense que isto dependa de estudos e do saber. A mim, embora tudo me falte, só vejo o desatino após ter passado. Entendo que o Senhor quer, permite e dá licença ao demônio, como lhe deu para que tentasse a Jó. Pela minha pouca virtude, não é com tanto rigor. Aconteceu-me isto certa vez, bem me recordo, na antevéspera de Corpus Christi, festa da qual sou devota, ainda que não tanto como fora justo. Durou só até o dia da festa. De outras vezes, dura 8, 15 dias, 3 semanas e não sei se mais. É sobretudo durante as Semanas Santas, nas quais costumava ter muitas consolações na oração. O inimigo de repente me distrai o espírito com coisas tão bobas, que de outra feita riria delas. Faz-me andar por onde lhe apraz com grande perturbação. A alma fica ali prisioneira, não sendo senhora de si, sem poder pensar, senão nos disparates que ele lhe sugere. São coisas sem importância, que não atam nem desatam. Ou antes servem só para oprimir, de tal modo que a alma fica fora de si. Tem-me acontecido, em tais casos, pensar que os demônios brincam de bola com a alma, sem que ela consiga livrar-se de seu poder. Não há palavras para expressar o que se padece nestas ocasiões. A alma vai em busca de socorro, e Deus permite que não o encontre. Só lhe resta a razão do livre-arbítrio, mais obscurecida. Anda quase como de olhos vendados. É como uma pessoa que, tendo percorrido muitas vezes de dia um caminho, por ali passa de noite às escuras. Sabe onde pode tropeçar e assim se precaver dos perigos. É o que acontece aqui. Para não ofender a Deus, parece que se guia pelo costume. Deixemos de lado a contínua assistência do Senhor, que é sempre o principal. Nestas ocasiões, a fé está muito apagada e apática como todas as demais virtudes. Não está perdida, pois a alma crê no que a Igreja ensina. Faz atos vocalmente, mas por outro lado parece-lhe que a apertam e a entorpecem. Tem a impressão de conhecer a Deus vagamente. O amor está de tal modo frio, que se ouve falar neste Senhor, aceita-o como doutrina que crê, porque a Igreja o ensina. Não lhe resta lembrança alguma do que experimentou em si. Rezar ou buscar solidão é afligir-se ainda mais. O suplício que sente, sem lhe saber a causa, é insuportável. A meu ver, é uma imagem tal e qual do inferno, que é de fato assim, segundo o Senhor me deu a entender numa visão. A alma queima-se dentro de si, sem saber por quem nem por onde lhe entra o fogo. Não tem meio de escapar dele, nem com que o apagar. Buscar remédio na leitura é como se não soubesse ler. Uma vez tentei ler a vida de um santo, para ver se conseguia embeber-me e consolar-me com o que sofrera. Li 4 ou 5 vezes outras tantas linhas. Era em nossa língua. No fim entendia menos que no início, de modo que desisti. Aconteceu-me isto muitas vezes, mas desta me recordo em especial. Conversar com alguém é pior. O demônio incute espírito de ira tão desagradável, que dá ímpetos de comer todos, sem me poder dominar. Já é muito, creio, conter-me. O Senhor quem segura com a sua mão a quem assim está, para que não diga nem faça contra o próximo, coisa que prejudique e ofenda a Deus. Que fazer? Ir ao confessor? Analisei o seguinte: falavam-me e advertiam-me com tal aspereza, que depois quando eu lhes repetia suas palavras, eles mesmos se espantavam e diziam que não estava em suas mãos agir de outro modo. De certo, propunham firmemente não o fazer quando me vissem em iguais sofrimentos de corpo e de alma.
Depois tinham pena e até escrúpulo. Decidiam consolar-me com piedade, e não conseguiam cumprir. E são muitos santos aqueles com os quais me tenho confessado ultimamente e ainda confesso. Suas palavras não eram más, quero dizer, não chegavam a ser ofensa contra Deus. Porém eram as mais ásperas que se possa imaginar num confessor. Talvez pretendiam mortificar-me. Em outras ocasiões, eu ficaria contente e teria paciência para o sofrer, mas então tudo era tormento para mim. Vinha-me receio de os estar iludindo. Ia ter com eles e avisava-os com muita sinceridade que se acautelassem comigo, que os poderia enganar. Bem via que advertidamente não seria capaz de o fazer, nem de lhes dizer mentira, mas tudo se convertia para mim em temor. Certa vez, entendendo a tentação, disse-me um confessor que não me afligisse. Ainda quando o quisesse enganar, tinha ele muito juízo para não se deixar iludir. Deu-me isto muita consolação. Algumas vezes e quase sempre, ao menos era o mais comum, eu reencontrava a paz depois de comungar. Não raramente aproximando-me do sacramento, no mesmo instante ficava tão boa de alma e de corpo que me espantava. Era como se num momento se dissipassem todas as trevas da alma, e raiasse o sol. Então eu reconhecia os disparates em que tinha estado metida. Outras vezes, como já contei, com uma só palavra que o Senhor me dizia, como esta, não te aflijas, ou não tenhas medo, ou com alguma visão, ficava inteiramente sã, como se nada houvesse tido. Consolava-me então com Deus, queixava-me a Ele, perguntava-lhe como consentia que eu padecesse tantos tormentos. Quase sempre vinham-me em seguida as graças em grande abundância. Tudo ficava bem pago. Tenho a impressão de que a alma sai da provação, como o ouro, mais apurada e límpida, para ver em si o Senhor. Assim é, que de insuportáveis que pareciam, estes sofrimentos tornavam-se pequenos. A alma quer tornar a padecê-los, se forem para a maior glória do Senhor. Por mais dolorosas que sejam as tribulações e perseguições, tudo é para maior proveito, se as passarmos, não só sem ofender ao Senhor, mas com alegria de as padecer por Ele. Quanto a mim, não as sofro como se deve sofrer. Sofro-as muito imperfeitamente. De outras vezes vinham-me, e ainda vêm, sofrimentos de outro gênero. Parece-me que me tira a possibilidade de pensar ou de desejar fazer coisa boa. Sinto o corpo e a alma totalmente inúteis e pesados. Contudo, é sem essas tentações e desassossegos. Dá-me apenas um desgosto. Ignoro a causa. Nada me contenta. Procuro então, aplicar-me, quase por violência, a boas obras exteriores para ter ocupação. Conheço então por experiência, o pouco valor de uma alma quando a graça se esconde. Isto não me causava muito pesar, porque ver minha baixeza dava-me alguma satisfação. Acontece, por vezes, achar-me de modo que sou incapaz de aplicar o pensamento em Deus, nem em coisa alguma boa, nem ter oração, mesmo estando em solidão. Mas sinto que conheço o Senhor. Quando isso ocorre, compreendo que o mal está no intelecto e na imaginação. A vontade parece-me boa e disposta para todo o bem. O espírito é que está desvairado como um louco furioso. Ninguém consegue contê-lo. Não sou capaz de o aquietar senão durante o tempo de um credo. Rio-me algumas vezes e conheço minha miséria. Ponho-me a olhá-lo, para ver até onde vai. Glória a Deus, nunca, nem por exceção, divaga em coisas que não sejam boas. São assuntos indiferentes, como por exemplo, o que há por fazer aqui, ali, ou acolá. Então conheço melhor a grandíssima graça que o Senhor me faz quando mantém este louco atado em perfeita contemplação. Não sei o que seria se as pessoas que me têm em boa conta, me vissem em tal desvario. Tenho lástima, de ver a alma em tão má companhia. Desejo vê-la com liberdade, e assim digo ao Senhor, quando, Deus meu, chegarei enfim a ver minha alma unida, e entregue aos vossos louvores, de modo que todas as suas faculdades se regozijem em vós? Não permitais, Senhor, que ela seja assim despedaçada. Parece-me ver os seus pedaços dispersos por todos os lados. Sofro isto com muita frequência. Algumas vezes entendo que em grande parte, é pela pouca saúde corporal. Recordo-me do prejuízo que nos causou o pecado original, e penso que daí nos veio, o fato de sermos incapazes de nos regozijar de tanto bem,
sem estas provações. Em mim deve provir ainda de meus próprios pecados. Se eu não houvesse cometido tantos, teria mais constância no bem. Passei também por outro grande sofrimento. Lendo livros que tratam de oração, parecia-me entendê-los achando que o Senhor já me havia concedido aquelas graças. Não sentia necessidade deles e por isso os deixava, preferindo ler vidas de santos. Ver-me tão longe de servir a Deus como eles serviam, dá-me ânimo, e resulta para mim em grande proveito. Mas julgava pouca humildade pensar já ter chegado àquele grau de oração. Como não podia deixar de pensar assim, ficava muito aflita, até que alguns teólogos e o bendito Frei Pedro de Alcântara me disseram que não desse importância a tais pensamentos. Vejo que no serviço de Deus ainda nem comecei, mas nos favores recebidos do Senhor estou semelhante a muita gente boa. Sou a mesma imperfeição, a não ser nos desejos e no amor. Nisto, bem vejo, o Senhor me favoreceu para que eu possa servir de algum modo. Creio que eu amo, mas desconsolam-me as obras e as muitas imperfeições que vejo em mim. Sinto outras vezes, tal estupidez na alma, é a pura verdade, parecendo-me que não faço bem nem mal. Ando atrás dos outros, como se costuma dizer, sem pena, sem glória, quer acerca da vida, quer acerca da morte, sem prazer, nem pesar, numa espécie de insensibilidade. Tenho a impressão de que a alma procede como um jumentinho que pasta e se sustenta porque lhe dão de comer. Come quase sem saber o que faz. Neste estado, a alma nutre-se com algumas grandes graças de Deus. De fato, em vida tão miserável não lhe pesa viver tolerando a vida com igual ânimo. Não sente movimentos nem efeitos que se manifestem. Vem-me agora a ideia de que é semelhante a navegar com ventos serenos. Anda-se muito sem entender como. Nos outros estados de que falei, são tão grandes os efeitos que se vê a melhora imediatamente. Logo fervem os desejos e nada mais satisfaz a alma. Assim os grandes ímpetos de amor, atuam naqueles aos quais Deus os dá. São como umas fontezinhas que tenho visto brotar e que nunca cessam de mover a areia para cima. Este exemplo ou comparação parece muito natural, e se enquadra bem com as almas que chegam aqui. O amor sempre jorra impetuoso e imaginando o que fará. Não cabe em si, como na terra parece não caber aquela água. Vai sempre borbulhando. Assim está a alma frequentemente. Não sossega, nem cabe em si, com o amor que tem. Já está inundada. Como este amor não lhe faz falta, quisera que outros bebessem para ajudá-la a louvar a Deus. Quantas vezes me recordo da água viva de que o Senhor falou à samaritana. É o que me faz ser muito afeiçoada a este evangelho. Já o era desde muito pequena. De certo não entendia esta graça como agora. Suplicava muitas vezes ao Senhor que me desse daquela água. No aposento onde eu morava, tinha um quadro representando o Senhor junto ao poço, com este letreiro: Senhor, dá-me água. É semelhante também a um grande fogo. Para que não diminua, é preciso constantemente alimentar as labaredas. Assim são as almas a que me refiro. Ainda que muito à sua custa, quereriam trazer lenha para que o incêndio não se apague. É tal minha miséria que me contentaria de ter só palhas para lançar nele. Assim me acontece algumas e muitas vezes. De umas, chego a rir, e de outras, muito me aflijo. Incita-me o movimento interior a fazer alguma obra. Não sendo capaz de outras maiores, ocupo-me em adornar as imagens com raminhos e flores, em varrer, em arrumar um oratório e em outras coisinhas tão baixas, que sinto confusão. Se fazia alguma penitência, era tudo tão pouco e de tal maneira que, a não levar o Senhor em conta a boa vontade, eu mesma via que era sem valor algum, e ria de mim. Verdadeiramente as almas às quais Deus, por sua bondade, dá em abundância este fogo de seu amor, não sentem pouco quando lhes faltam forças corporais para fazerem por ele alguma coisa. É sofrimento bem grande. Faltam-lhe meios para lançar alguma lenha a este fogo. Está morrendo porque não a lançam. Parece-me que vão interiormente se consumindo e reduzindo a cinzas. Desfazem-se em lágrimas e abrasam-se ao mesmo tempo. Suplício intenso, no entanto saboroso. Louve muitíssimo ao Senhor, a alma que tendo chegado a este ponto, recebe dele forças corporais para fazer penitência, ou ainda instrução, capacidade e liberdade para pregar,
confessar e levar almas a Deus. Ela não saberá nem entenderá o valor dos bens que tem, se não tiver experiência do que é receber muito, e nada poder fazer no serviço do Senhor. Seja Ele por tudo bendito e rendam-lhe glória os anjos. Amém. Não sei se faço bem em escrever tantos detalhes. Como vossa mercê de novo me mandou dizer que não tivesse receio de me estender, e nada omitisse, vou referindo com clareza e verdade tudo o que me vem à memória. É necessário, mas deixar muita coisa, seria gastar mais tempo tendo eu tão pouco, e talvez sem proveito algum.